Em nome de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Amados irmãos, amanhã é dia de eleição. É tempo de irmos às urnas para cumprirmos o nosso papel de cidadãos deste mundo e esperar por uma política mais justa e benéfica para toda a nação. A igreja, ela jamais servirá de palanque para partidos ou candidatos. Mas a igreja, ela está inserida no mundo e, como tal, ela precisa olhar o que a palavra de Deus nos mostra sobre isso. Desde sempre vemos que a corrupção e a maldade humana se multiplicam mais e mais a cada dia. Em todos os lugares, as pessoas, das mais simples até as mais cultas, se perguntam: onde que nós vamos parar com tudo isso que está acontecendo? Vivemos uma época de violências, de injustiças, de imoralidades, de uma ganância desenfreada, praticamente uma terra sem lei. E a imagem de que nós viveremos um tempo de paz e harmonia, essa imagem já não existe. Na verdade, depois da queda em pecado, ela nunca existiu. E sobre os nossos governantes, então, depositamos uma esperança de que, em meio ao caos que toma conta dos nossos dias, teremos uma representação para que as cruzes e sofrimentos que o mundo nos impõe sejam atenuadas. De 4 em 4 anos, nós vemos muitas pessoas reclamando: até quando nós vamos ter de ficar pedindo ajuda sem que ninguém nos escute? Estamos gritando que a violência, a falta de saúde, uma economia mais favorável, uma melhor distribuição de renda, uma menor taxação de impostos e tantas outras agruras que o Estado nos deixa experimentar, que nos cercam dia a dia e que não tem ninguém que possa vir nos salvar dessa calamidade. Nós gritamos e pedimos por socorro. E o pior é que parece que muitos desses governantes, eles não querem nos escutar. É complicado nós termos de ver tanta maldade, destruição, brigas e corrupção por todas as partes. Infelizmente, o que nós vemos são os maus sempre se dando bem, porque eles não obedecem à lei. E a justiça também não faz nada, deixando estes impunes. Essa notícia, ela está dia sim, dia não, nas páginas dos jornais do Brasil inteiro. Mas esta notícia, ela já havia sido reportada também há muito tempo atrás, em páginas que são muito mais confiáveis que os tabloides atuais. Ela foi registrada nas páginas da Palavra de Deus. A Bíblia, ela não é um jornal sensacionalista, mas ela tem as informações necessárias ideais para os nossos dias. A manchete, ela também não é nova. Ela foi escrita para descrever a situação que estava passando o povo de Judá no 7º século antes do nascimento de Jesus. Violência e corrupção se multiplicavam em todas as áreas de Judá, sem que os governantes fizessem absolutamente nada para mudar isso. E os poucos fiéis à palavra clamavam a Deus por auxílio, mas Deus permaneceu em silêncio. Então, assim como hoje em dia muitas celebridades entram em um cenário político para concorrer a algum cargo, a gente olha na história do Antigo Testamento e a gente vê que entra em cena um jovem cantor chamado Abacuque. Um cantor que se torna um profeta de Deus. E esse novo profeta, ele fica perturbado diante do silêncio de Deus. Mas finalmente Deus o responde. Só que a resposta de Deus gera novas perguntas e, para ser entendida, precisava de uma nova revelação por parte de Deus. Abacuque, ele sabia que o seu povo de Israel viveria dias de prosperidade, dias em que o governo dizia estar no melhor momento. E isto acabou levando o povo a muitos pecados. As autoridades se corromperam, os pobres foram explorados e oprimidos, e na religião a idolatria se propagava. Nada muito diferente do que acontece hoje em dia, não é verdade? O rei Manassés praticou muitas atrocidades e provocou a ira de Deus. O rei do Egito então veio e oprimiu Judá. Mas a advertência de Deus teve pouco efeito no povo. No reinado seguinte, com Jeoaquim, uma iniquidade generalizada tomou conta de Judá. Um completo desrespeito às leis de Deus, e o povo escolhido Israel, que havia jurado fidelidade a Deus, ali se propagava a opressão, a violência e as injustiças. Pecar contra a primeira e a segunda tábua da lei de Deus era como comer. Para eles parecia quase uma necessidade. E a iniquidade,
a degeneração e a depravação generalizada tomaram conta de todo aquele povo. As autoridades e o povo se corromperam. E os poucos fiéis no povo, esses gemiam e suplicavam pelo auxílio de Deus. Mas frente a isso tudo, Deus silenciou. E hoje? A minha pergunta para você é, e hoje? Será que Deus se silencia também frente a estas situações? Será que Deus vai fazer alguma coisa pelo povo brasileiro neste dia de eleição? Eu particularmente acredito que a resposta não vai ser muito diferente da resposta que Abacuque obteve. Isso não significa que Deus vai se silenciar, mas que a diferença está no ponto de vista sobre as condições. O povo hoje, muitos se consideram cristãos, dizem que têm a Bíblia, que conhecem a vontade de Deus, o amor de Deus que foi revelado em Cristo. As pessoas dizem que frequentam igrejas cristãs e que em toda parte dão testemunho disso. Porém, sabemos que não passa de uma imagem desvirtuada, exatamente como acontecia no período de Abacuque. Não diferente de lá, hoje a grande maioria do povo abandonou a Deus. As pessoas hoje, elas têm ídolos dos mais diversos tipos. As pessoas se corrompem cada vez mais e mais. A corrupção, ela cresce desenfreadamente todos os dias, justamente porque a palavra de Deus não ficou nem em segundo plano, talvez terceiro, quarto ou ainda mais além. E com esta visão deturpada, muitos cristãos verdadeiros estão apavorados e estão se perguntando: onde está Deus? Por que Deus não fala? Por que Deus não age? Por que Deus não permite que as coisas sejam diferentes? Deus, ele não permanece em silêncio como um castigo, como indiferença ou como falta de amor por nós, os seus filhos. Jamais. Quando Deus fica em silêncio, é porque ele tem um propósito maior. O bom exemplo onde o silêncio de Deus serve para algo maior, a gente encontra no episódio em que a mulher cananeia vem até Jesus e pede ajuda porque ela tem uma filha que está possuída por um demônio. E Jesus olha para ela e fica em silêncio. Mas ela insiste. E Jesus parece até meio ofensivo quando diz que a palavra de Deus é para os israelitas e não para os estrangeiros. Jesus, ele diz: não está certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Lógico que com aquele silêncio e com essa postura firme, Jesus, ele estava esperando algo mais desta mulher. E o que ele esperava, de fato, veio com a resposta dela: Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. A gente entende o silêncio de Jesus. Jesus ficou quieto para fortalecer a fé daquela mulher com o seu silêncio. Muitas vezes nós não entendemos, mas Deus, ele tem um caminho melhor do que nós gostaríamos. O apóstolo Paulo, ele nos mostra isso quando ele diz na carta aos Efésios: e agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus usa o silêncio e Deus age em nosso favor. Abacuque, ele se mostrou como muitas pessoas fazem hoje em dia. Ele se mostrou um imediatista. Ele procurou uma solução rápida e visível da parte de Deus. Mas o que aconteceu foi que ele procurou uma resposta e obteve uma que ele não queria. Deus disse que enviaria os babilônios com toda a sua fúria contra o seu povo. E Abacuque deve ter pensado: como assim? Vai enviar os babilônios contra Judá? Logo, os babilônios, que são conhecidos pela sua brutalidade e pela atrocidade que cometem, o Senhor vai enviar este povo a nós? Nós estamos pedindo para cessar a violência e nós vamos ter mais violência? Não, deve ter um outro meio. E lá se foi Abacuque pedir uma outra resposta para Deus. E ele não entende como pode haver tanta injustiça e tanta maldade no seu país, e como pode Deus tolerar os babilônios, um povo mau e cruel com os demais povos. O que será que há no coração de Deus? Será que ele tem algum interesse com essa situação? E na verdade a resposta é sim. Abacuque recebeu um sim de Deus. Sim, eu tenho algo que me interessa nessa situação. Nós muitas vezes não entendemos, mas Deus tem um interesse nas situações que acontecem na nossa vida. Até mesmo quando Deus se utiliza do mal para fazer um bem maior. A resposta que Abacuque procurava desde o início, ela finalmente é dada por Deus. Deus lhe dá uma promessa. E esta promessa faz de Abacuque o inventor do outdoor, podemos assim dizer, porque nesta promessa Deus diz para que o profeta escreva em tábuas bem grandes, com letras bem grandes, para que possa ser lida com facilidade por todos que passem correndo por ela.
e que essas placas sejam afixadas na entrada do templo. No outdoor, então, que Abacuque criou, a mensagem: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Deus então mostra com esta promessa que os maus sempre vão existir. Os maus sempre vão continuar a fazer maldades, cada vez mais e mais. Ou seja, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos abençoe para que a maior quantidade de políticos que serão eleitos amanhã sejam pessoas fiéis a Deus. São pessoas que possam tomar posse e servir ao Senhor na função para a qual foram designadas. Mas infelizmente sabemos que também os maus chegarão lá e também de lá trabalharão contra a palavra do Senhor. E até chegar o momento do juízo final, fora da palavra de Deus, jamais teremos segurança alguma, porque ela só é encontrada em Cristo Jesus. Os justos, os que se submetem a sofrer o mal que lhe trazem, aqueles que se humilham perante Deus e reconhecem o seu pecado e se arrependem dele, estes viverão, diz o Senhor. Viverão não apenas aqui, mas eternamente. Deus, Ele apenas pede que nós tenhamos paciência. Paciência que parece que se esgotou do profeta Abacuque, mas que depois, com o tempo, ele acabou aceitando e confiando que Deus salvaria o seu povo e derrotaria os seus inimigos. E esta fé de Abacuque, ela foi transmitida a nós através de uma linda confissão de fé que se encontra no final do livro de Abacuque. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o da corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Agora nós sabemos como olhar e encarar toda a injustiça que há neste mundo. Como suportar os maus governantes que às vezes são eleitos. Nós sabemos que tudo isso é fruto do pecado. Mas na luz da misericórdia de Deus, os verdadeiros fiéis saberão como suportar tudo isso e serão consolados com o perdão de Cristo e a esperança da vida eterna. Os verdadeiros filhos de Deus sabem que na sua misericórdia, Deus nos concede um tempo de graça para que estejamos próximos à sua palavra. Mas neste tempo da graça, Deus também faz um alerta. Feliz quem der ouvidos à sua palavra e crer no Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu o pecado. Nele temos perdão, vida e salvação. Que nessa certeza e nessa esperança, Deus possa abençoar a todos nós, que possamos entender os alertas que Deus deixa através da história do profeta Abacuque, para que nós enfrentemos as dificuldades da nossa vida. Que nós que teremos a partir de amanhã um momento tão importante pelo próximo quadriênio que viveremos, que peçamos também ao Senhor para Ele abençoar as nossas eleições e que Ele abençoe a todos para que escolham candidatos cristãos que ocupem cargos públicos e que possamos ter a certeza de que Deus, Ele não está quieto, Deus não se silencia, Deus age em silêncio, o que é bem diferente. E no seu silêncio Ele traz o seu amor, a sua graça e o seu perdão a todos nós. Que Deus abençoe a mim, a você, que Deus abençoe a nossa eleição, que Deus abençoe a nossa nação em todos os momentos. O alerta de Deus está aí, para que nós não nos desviemos. Que a graça e o amor de Cristo assim nos fortaleçam nessa verdade. Amém.